3, 2, 1, acesso liberado. Hoje, eu tô aqui com o Vinícius como sempre, a gente vai falar de um tema muito importante, né, Vinícius? Importantíssimo. O tema de hoje é gestão financeira. Mas eu quero, agora nesse começo de episódio, aproveitar e pedir para você que está acompanhando o podcast, que é novo, que, enfim, que já acompanha. Primeiro, se você é novo, se inscreve aqui no canal. A gente está postando conteúdo toda semana de comunicação, gestão financeira, desenvolvimento pessoal. O foco principal nosso aqui é o desenvolvimento pessoal, que engloba tudo, né? Então, se inscreve aqui e já vai mandando esse conteúdo para aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que com certeza você sabe que precisa desse conteúdo. Então vamos lá, Vinícius, começando aqui. Fala pra gente o que é, afinal, educação financeira. Tema polêmico, né, André? O que é educação financeira? Quando a gente fala de dinheiro, ele é um tema, não tem uma regra, não tem uma verdade, não tem um ponto para ser definido, não tem um padrão, né? Mas se tratando de educação financeira, aí sim tem algo para ser padronizado, desenvolvido e tudo mais. O ponto principal é o seguinte, por que esse tema educação financeira ele é tão polêmico no Brasil? Tá? Por quê? A gente começar, a questão de educação financeira nada mais é de saber lidar com dinheiro. É isso. Tá? Então, se a gente falar o que é educação financeira? Educação financeira é saber lidar com o dinheiro. Tá? Isso, teoricamente, todo mundo sabe lidar com o dinheiro. Bem ou mal. Sim. Mas todo mundo sabe lidar com dinheiro. Então, e no Brasil, esse assunto, educação financeira, ele se torna polêmico porque ele vai contra a cultura do Brasil. Então, no Brasil, desde quando a gente, né, se a gente for ficar vendo tudo o noticiário, o que a gente escuta, sempre é falado que é comum ser endividado. Então é comum. Então, se está comum, é normal. Se é normal, está tudo bem. Então, no Brasil, né, se a gente pega agora que, né, com as redes sociais, com a internet, rompeu, né, uma certa bolha de comunicação. Mas você já viu em alguma novela um pobre ficar rico? Não, na novela o pobre ele nasce pobre e morre pobre. É verdade. O rico, ele nasce rico e permanece rico. Então, era a regra. Então, essa é a cultura do Brasil. E quando é o pobre, geralmente o pobre que vai virar rico é o bandido, é o vilão. Porque ele roubou. Exato. Então, esse conflito. Então, é muito recente esse rompimento dessa imagem, dessa cultura no Brasil. Tá? Não só no Brasil, em outros países também, mas vamos focar no Brasil. Então, a educação financeira é exatamente essa questão, qual é a melhor forma possível para se lidar com o dinheiro. Tá? Então, a gente vai questar exatamente a questão de mentalidade. Sim. E aí, mentalidade, aí já vai um ponto para o pessoal, que é exatamente o pessoal aí entrar no canal, aí no nosso YouTube. É lá na aba playlist. Exato, e tem um episódio anterior específico de mentalidade. Eu acho que já é um complementar a esse, está totalmente ligado, então, pessoal, vai lá, assista o de mentalidade também. As playlists aqui do canal estão muito poderosas, então vai lá, assiste o que o Vinícius está recomendando que você não vai se arrepender. Muito boa. E aí, voltando no tema, então, vai estar totalmente ligado com a mentalidade. Né? Então, a educação financeira, você vai estar lá e você vai precisar desenvolver uma mentalidade. Mas para isso mas eu vou desenvolver por onde eu vou, o que é um pouco estranho, né? Então a educação financeira ela vem para o quê? Educar a pessoa a lidar com o dinheiro. Então, e o dinheiro, quando a gente fala, se está conectado totalmente à mentalidade, então quando a gente fala de educação financeira é muito mais ligada em mentalidade do que dinheiro efetivamente falando. Porque até mesmo essa é uma tratativa que eu vou abordar aqui e todo o material, palestra que eu passo sobre esse tema, eu nunca falo em valores. Eu sempre vou falar em percentual. Porque é exatamente isso. Então, a riqueza, a gente não está falando de valores. O que é ser rico para você? Ser rico para cada... Isso é individual.
isso é individual. Então não adianta eu pegar e falar assim, ó, nossa, eu vou ser rico quando eu atingir tal pessoa, né? Uma pessoa que já está em tal patamar. Mas você não sabe, será que a pessoa realmente é feliz? Será que realmente para ela já está rica? Ela foca em outra pessoa acima dela? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de educação financeira. E o que mistura com mentalidade, felicidade e riqueza. São esses 3 pilares aí, né? Então, felicidade, riqueza e a mentalidade. Para a gente forjar essa questão. Então, a educação financeira vai estar muito além de dinheiro. Né? Então, vai estar muito além do ganhar mais. E aí vem a questão de ir se estruturando. Então, primeiro a gente tem que romper e eliminar. Pode ir lá. Vou fazer uma pergunta. Por onde você acha que a pessoa deve começar? Aquele cara que já está lá, sei lá, endividado, não tem noção nenhuma de educação financeira. Por onde você acha que ele deve começar? Porque, e vou emendar uma coisa aqui. A gente vê no exterior, Estados Unidos, graças aos filmes e tal, que eles têm um tratamento de educação financeira desde pequeno. Exato. Que é vender lá o suco, aquela coisa, né? Empreender, vender jornal. Aqui já teve uma época que isso aconteceu no Brasil, talvez em São Paulo, que eu já vi em algum outro lugar isso, muito raro. Então, aqui não tem isso. Então, como que o cara que já não teve esse início na infância com a educação financeira e está não quebrado, mas endividado. Como que ele deve começar? É isso aí, André. Então, por onde começar? Putz, espera aí. Então, primeiro ponto é rompendo que o pessoal, né, coloca ali de mentalidade já, o vício, vitimismo. Então, hoje em dia é muito comum, mas eu não faço isso porque eu não tenho isso, mas eu não tenho isso porque eu nasci assim, e é um vitimismo. Então, é romper exatamente o que eu acabei de comentar. Legal. Essa questão da cultura do país. Então, de que dinheiro é sujo, você nasceu pobre, não queira ser, você não vai ter dinheiro, é comum ser endividado, não se preocupe porque realmente é assim, se você não se endividou um dia você vai se endividar e vai, aquela questão que muito fala, né, putz, você tem que vivenciar o fundo do poço para poder sair, ou seja, então isso normaliza a pessoa se endividar. Quem chega no fundo do poço não pode ir mais para baixo, né? Exato. Né? Então parece que a hora que você vê os contextos que as pessoas usam, fala assim, não, vai lá, se endivide, vivencia aquele poço, e aí você vai ter coragem de subir. O trajeto vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais traumático, né? Então, por que não evitar desde o início? Então, aí vem a questão da educação financeira. Primeiro, é romper essas culturas negativas. Rompe, joga fora, não importa se nasceu pobre ou se o pai já é endividado, se a família é toda fracassada, pouco importa. Rompa isso, tire isso da cabeça. Aí vem um ponto, putz, mas eu já estou, né? Vamos colocar aquilo que você colocou, alguém que já está endividado. Então, beleza. Primeiro ponto, e essencial de quem já está endividado é não adquira novas dívidas. Esse é o primeiro ponto. Isso é muito importante. Não adquira novas dívidas. E aí vem aquela questão, beleza, a dívida já está feita, você já está endividado, e se você está endividado é porque a sua rentabilidade, né, o seu ganho, o seu salário, é inferior ao que você gasta e ao que você deve. Senão você não estaria endividado. Então, o primeiro ponto é não adquirir novas dívidas, revisitar todo e qualquer gasto que você tenha, certo? E aí, a questão é revisar a sua renda, a sua rentabilidade. Então, tá, vamos na prática agora? Vamos na prática. Primeiro, não adquirir novas dívidas e renegociar com banco, é o que ser. Não, vamos pensar, vamos generalizar com o banco. Sim. Então, vai lá no banco, faça uma renegociação estendendo o prazo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, as suas despesas.
você tem um momento ali que você tem que avaliar o seu estilo de vida. Do que você gasta, você obrigatoriamente vai ter que reduzir aí no mínimo de 25% a 30%. Ah, Vini, mas não dá porque eu mereço, tem a questão do mérito, né, do merecer e tal. Ok, a gente já trata esse tema já em específico, mas você vai ter que cortar as suas despesas, tá? E tem como, sempre tem como. Ah, mas tá, eu já estou no meu limite aqui, eu já cortei tudo e mesmo assim não está fechando a conta. Então, terceiro bloco. Se a sua renda não é o suficiente para viver no mínimo, então está errado a sua renda. Então a questão é, se desenvolva. Né? Por que a sua renda não é o suficiente para o mínimo? Ah, porque eu não tenho escolaridade. Ah, porque... Vai ser um monte de vitimismo. Então, novamente, rompa isso. Então, quem tem, por exemplo, quem quer se desenvolver, está precisando, tudo são momentos, são períodos. Então, eu tenho um salário e não é suficiente. Ok. O que você está fazendo para receber um salário maior? Tá, mas para receber um salário maior tem um período. Então, ok. De imediato, o que você consegue rentabilizar no período que você tem horário livre? Hoje não tenho como choramingar, porque hoje você consegue vender online, você consegue... já tem exemplos de pessoas que aí estão bombando na internet, comprar um fardo de água a menos de R$1 no mercado e vender a R$3 na rua. Faça uma conta básica disso. Empreender. Então, assim, saia da bolha do vitimismo. Esse é o ponto. Se desafie em gerar novas rendas. Às vezes a pessoa fica dando mais desculpa do que a ação de fato, né? Exato. Esse é um ponto da mentalidade, né, que é comum. Então, é fácil nós arrumarmos justificativas para não sair da bolha, do vitimismo. E essa bolha do vitimismo é onde vai te deixar no fundo do poço ad eterno. Por quê? Porque eu sempre tenho uma desculpa pelo meu fracasso. E a questão é essa, a partir do momento que você não der mais desculpa para o fracasso, você é obrigado a chegar numa solução ou num desafio de oportunidades para chegar no que você deseja. Então, é essa a questão, é romper essa bolha aí do vitimismo, tá? Então, respondido, André, para quem está aí no momento aí de momentâneo de fracasso, e tudo aí é momentâneo, tudo é momentâneo, então não é porque a pessoa está endividada que ela tem que viver endividada. E é interessante porque parece que a pessoa atua no momento de que ela tem que mudar com base no que ela fez no passado. Ou seja, aquilo que você falou, né? Vou nascer assim, vou viver assim, vou morrer assim. E ela transmite essa crença para essa operação, né? Essa parte da dívida, não só da dívida, dos gastos, de nunca ter dinheiro, que tem a ver com o que você falou do estilo de vida, né? E aí, você acredita, eu acho que você deve ter citado, sobre se é a questão emocional também? Sim, está totalmente ligado. Então, o que acontece? A questão emocional, ela está totalmente... É um dos gatilhos, vamos pensar, né? Então, o emocional é um trechinho do que eu coloquei ali, a gente aborda então agora, que é o ponto daquela questão do o merecimento. Então, por exemplo, assim, eu tô sem... Acabou o dinheiro, já gastei todo o salário do mês, mas eu tenho um cartão lá. Aí você me chama, ô Vini, vamos ali comer um lanche. Putz, não tem mais dinheiro, cara. E aí hoje você vai comer um lanche, você comer, dependendo, já vai os 50. Se você for no McDonald's, vai 50 ali, você ainda... É lá ainda. É lá ainda, né? Enfim. E é nessa questão que você fala assim, putz, mas hoje eu ralei pra caramba, hoje eu mereço. Também sou filho de Deus. Eu mereço. E aí hoje você merece, amanhã você merece, e você sempre está merecendo comprar. E esse é o ponto que leva as pessoas para a dívida, tá? A maioria das dívidas no Brasil não é por necessidade, é por consumismo. Então é aquela questão... Por impulso. Por impulso. Então, puro impulso e consumismo, que é o quê? Comprar roupa,
comprar bens por exemplo, celular, né? Então, esses bens que, não, mas os meus amigos, eu quero ter, né? Eu quero ter no modelo mais É engraçado, top. tem umas pessoas na internet que comentam lá, né? Claro que a maioria deve ser golpe, né? Que tá precisando de comida, de alimentação, Isso, mas tá fazendo no iPhone, exato, é isso, é mais ou menos isso. Então, a parte do consumismo, de idolatrar muitas coisas que não faz sentido. Então, o endividamento ele vem muito mais de falta de juízo, consumismo, do que realmente necessidade. Lógico, tem aqueles casos que, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego e ela tem família, e aí tem que continuar colocando comida na casa, pagando aluguel e tudo mais. Sim, tem isso, mas não é a grande maioria dos endividados no Brasil. No Brasil já tem um estudo e a maior parte da dívida é por consumismo, por consumo de material. Interessante isso, hein? Exato. Não é as pessoas que estão sustentando a família necessariamente. Não. Não, porque o que acontece é a pessoa que ela está sustentando a família, normalmente ela vai para o terceiro bloco lá, ela dá um jeito de melhorar. Ela pula. Ela acha formas de ganhar dinheiros extras para manter a família, para dar uma base para a família. Então ela meio que, é como se ela saltasse aquele momento que ela tem que pensar, não, ela vai lá e já age, não pensa muito. Né? Exato, agora você ali em comprar uma roupa nova, ir num restaurante, se mimar, né? Isso mentalmente você aceita que aquilo ali é um comodismo. É o comodismo. Então, assim, não é questão de sobrevivência. Então, você gastar com itens que não é de sobrevivência, sem ter o dinheiro, mentalmente você aceita mais. Por quê? Porque a hora que a gente pega, né, tem muitos conteúdos aí na internet, que é aquela questão você quer chegar naquele nível, então viva aquele nível. Isso as pessoas vão, né? E ali, às vezes, de cada 1000 pessoas, uma dá certo nesse método, né? Só que tem 999 pessoas que elas vão pro ralo, que é aquela questão de, vivencie, você quer fazer aquele ambiente, vivencie aquele ambiente. Mas espera aí, o que é vivenciar aquele ambiente? Você, tipo, compra o Porsche, o exemplo da Porsche. Isso, né? Mas não é... Eu acho que, vai respondendo, né? Eu acredito que vivenciar esse ambiente seria a pessoa vivenciar o processo. Um processo para chegar naquele ambiente. Não já querer que cai naquilo. Você está falando do consumismo, que é o imediatismo, né? Que é aquela questão, né? Eu vou frequentar... Nossa, um exemplo muito clássico, ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você tem faixas e faixas salariais, certo? Você concorda comigo com o que está aqui em cima, nessa faixa salarial média alta, frequenta certos tipos de restaurante e consome tais tipos de produto e roupa, né? Principalmente nesse mundo consumista que a gente tem. Como que a pessoa que está aqui nessa faixa aqui, baixa de rentabilidade, ela vai lá e quer, eu quero frequentar lá e começa a comprar o mesmo tipo de roupa, ir no mesmo restaurante e tal, não fecha a conta. Esse cara aqui já está errado, porque ele está gastando tudo que ganha. E isso é comum, tá? Então gasta tudo que ganha. Esse cara aqui está no extremo abismo, que gasta o que não tem, nem o que ganha. E essa é a questão da mentalidade. Então tem aquelas mentalidades que você já teria que vir de berço, mas não tem. Então isso é um ponto que eu vou colocar que eu aprendi lá em casa. Nunca gaste mais do que você ganha. Essa é uma premissa que deveria todo mundo ter em mente. E é o básico, é o básico. Mas simples. Não é o que é a praticado. Né? Então nunca gaste mais do que você ganha. Isso eu escutei dos meus pais lá atrás, lá desde pequeno, exatamente essa mentalidade. Então o que acontece? Se nunca gaste mais do que ganha, ele vai fazer com que você nunca passe apuros desesperadores, certo? Você vai passar necessidade, você vai passar aperto, você vai passar, mas dificilmente você vai se endividar a ponto de
ser um fundo do poço, Sim. certo? E o que eu passo hoje como algo, tá, vamos elevar, vamos passar para um próximo nível essa questão do não gastar mais do que ganha? Uhum. Eu vou colocar aí um ponto, André, que é o quê? Eu coloco como uma dica, uma premissa, é o como, então, praticar a educação financeira. Uhum. Tá? Então, tem a questão da mentalidade. Então, a mentalidade, o que eu colocaria, ponto-chave ali para o pessoal praticar não queira ser né, o que você não tem. Então, é aquele conflito do ser e ter. Uhum. Então, avalie muito bem essa questão do ser e ter, que é o ponto de querer ser o que não tem. Uhum. Então, não inverter essas situações. Sim. E o ponto principal é a regra do 50, 30, 20. Sim. O que é a regra do 50, 30, 20? Lógico que é muito macro isso, mas a pessoa que não tem nenhum tipo de educação financeira, se ela aplicar essa regra, ela já começa a ver mudança na vida. Tá? 50, 30, 20. Legal. Pega a sua renda, por isso que eu falo, não quero saber o salário de ninguém. Muito bom. Pouco me importo com isso. A questão é, no seu salário, aplique os 50, 30, 20. 50% do seu salário, ele tem que ser exato para você gastar em necessidades. Necessidades é alimentação básica, água, luz, telefone e moradia. Certo? Então, 50% do seu salário tem que ser gasto com necessidades. Necessidades básicas. 30%, e vem uma regalia aí, 30% são desejos. Sim. Então, por exemplo, 30% do seu salário é o quê? É vestuário, o comer fora, de alguma diversão. Guardar isso, ir para uma diversão, lazer, gastar com lazer, parte disso reservar para uma viagem e tudo mais. E o 20%? O 20%? 20% é investimento. É investimento. Então, esse 20% é o que vai fazer você crescer na sua trajetória. Tem uma pergunta nesse. Vai lá. Não a parte da pessoa que está ali, a pessoa já endividada, ela faz isso? Ou ela primeiro resolve como que fica daí, nesse caso, as dívidas? Então, o endividado, ele primeiro tem que arrumar as dívidas. Tá. Então, por exemplo, o endividado esquece a regra dos 50, 30, 20. Aí ele tem que deixar para um outro momento. Exato. Tá. Então, por isso, elevando. Então, primeiro, assim, o endividado ele vai ter que aumentar a receita dele, cortar os gastos, né, para ficar mais ou menos 50-50. 50% do salário dele tem que arcar a dívida que ele se enfiou e 50% para ele viver. Legal. Certo? E aí veio um ponto na minha cabeça aqui agora, que tem muitas pessoas que devem, por exemplo, para cartão de crédito, banco, que às vezes a dívida era pequenininha. Isso se torna um monstro. Vira um monstro. Você acha que essa dívida realmente ela é aquilo? E a pessoa tem que acabar pagando aquilo lá, ceder para o banco? Ou ela tem que tentar negociar e às vezes ela não tem aquilo, mas ela tem um valor X, por exemplo, que seria maior do que ela já estava devendo? Você acha que ela tem que brigar por aquilo ou ficar sofrendo por essa dívida que virou... Como que funciona isso? É o rotativo, né? Que é chamado o crédito rotativo. Cartão é o pior... Sim, às vezes a pessoa está há anos já... É a pior forma e as pessoas se iludem porque é prático, né? O cartão está ali. Sim. Então, essa é a pior forma de fazer empréstimo, porque você está fazendo um empréstimo. Não, mas imaginando que já passou essa fase... Isso, beleza. Você já está... Você já fez... Tá aquela dívida lá. Exato, você está com a dívida no cartão. Vamos lá. Então, como resolver a dívida do cartão? Isso. Primeiro, negociação. Legal. Porque 10 mil se torna 100 muito rápido. Então, negociação com o banco. E os bancos... E agora estamos num momento ótimo para isso. O país está em crise. Putz, é verdade. Viu? Agora é a frase Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Estamos em crise. Inclusive, os bancos querem dinheiro. Então, aí vai um ponto, já é um bom momento para negociações. E mesmo assim, reavaliar, porque o que acontece? Não permaneça na dívida do cartão. É primordial que todo mundo conheça os juros envolvidos. E aí, novamente, a gente vai em percentual.
que os juros é um percentual, é 2%, é 3%, 5%. Porque aí o cara dá uma parte da dívida, que a dívida não aumenta, nada. parece. Exato. Então o que acontece? O cartão de crédito tem aí de 15% ao mês. Nossa. 15% ao mês é algo surreal, mas é real. Do que a gente falar que você consegue uma forma de empréstimo que chega a 15% ao ano. Então a gente está falando de mês ao ano. Então esse é o ponto. Primeiro, negociar com a instituição, certo? E aí, mesmo assim, é negociar a taxa de juros. Sim. E o próximo passo é, de repente, procurar um outro formato, uma outra instituição, para fazer um empréstimo com juros mais barato, para quitar aquela com juros altos, e você... Opa! Legal. A questão é essa, é renegociar tempo e percentual de juros. Muito bom. Você tem que espremer o percentual de juros e estender o prazo de pagamento, certo? Essa para quem está endividado. Passou dessa fase aí de endividado, aí já começa no 50, 30, 20. Então, 50% necessidades, 30% desejos e 20% investimento. Qual é a importância desse 20% de investimento? Que você não está pensando no seu hoje, mas sim no seu amanhã de curto, médio e longo prazo. Por quê? Esse 20%, vamos pensar, que a partir do momento que os 50% está comprometido, 30%, a gente já está dando uma brecha boa, mas enfim, 30%. De repente, você tem um carro e o seu carro quebrou. E o seu orçamento estava ali, ó. Imprevisto ali. Exato, certo? E tá, cara, essa questão da manutenção do carro em específico. Você tem que ter uma reserva de emergência. Então é com esse 20% da sua renda que você vai criando uma reserva de emergência. Não vou falar aqui em questão quanto é a reserva de emergência, a gente trata num próximo. E aí também para o seu futuro. Certo? Então você vai sempre 20%. Se você sempre, desde quando você começar a rentabilizar, criar a prática dos 50, 30, 20, você se aposenta com uma idade que você nunca imaginou. Olha só. Essa é a verdade. E o ponto é, uma vez que você criou essa mentalidade sua de 50, 30, 20, a partir do momento que você já tem a mentalidade que uma parte do que você ganhar, você sempre vai ter que reservar e investir, isso daí vai se transformar você em algo gigantesco. Legal. Que você vai conseguir começar a dosar os seus impulsos. Você sabe o quanto você tem que gastar, ou seja, os 50% nossa, estou rico pra caramba. Daí o cara vai lá e consome 80% em necessidades porque ele quer elevar o patamar de vida dele. E aí ele esquece do 30 e 20. E aí, aí a vida tem altos e baixos. A hora que tem uma queda, o cara tá ferrado. Né? Então ele se endivida daí. Então essa questão dos 50, 30, 20, para quem não está endividado e quem quer elevar, realmente ter uma educação financeira, é isso. Lógico que depois a gente vai a questão de tratar mais a fundo. Aqui a gente está tratando de forma macro. E essa é a importância. A partir do momento que você criou a mentalidade que você não deve gastar tudo o que você ganha, você começa a se desafiar. E a partir do momento que você consegue implantar a questão que parte é para investimento, quanto mais você ganha, o que vai acontecer? Mais você vai seguir ganhando. Mais reservas. Sim. E aí, nessa parte de investimento, que muitas pessoas pensam, né? A primeira coisa que vem na mente das pessoas é investir em bolsa de valor, né? Que é ações. Não necessariamente, né? Pode ser investir em algo que vai trazer um retorno, né? Aí vai um empreendimento. Um episódio só de investimentos. Eu vou de forma macro, então. De forma macro é o seguinte. Eu fiz isso, tá? E aí a questão que eu exercitei muitas coisas para ter hoje a questão de investimento, ter uma noção, tá? Mas investimento é aquela questão, até mesmo na hora que você vai fazer qualquer tipo lá, vai abrir uma conta para investimento, você tem que fazer um formulário para encaixar o seu perfil. Então tem o conservador, o moderado e o arrojado. Levem a sério essa categoria. E nunca, você vai lá, você vai querer ser o engraçadinho, não responder, né?
Aí você sai lá como moderado arrojado. Aí o banco vem oferecendo coisas para você que você não está mentalmente, você quer, mas mentalmente você não está preparado. O que acontece? Qual que é a minha dica para quem, putz, olha, eu vou começar a investir agora. Eu vou adotar a premissa do 50, 30, 20 e o 20 eu tenho que aplicar em algum lugar, certo? Porque ainda no Brasil ainda tem muita questão do costume e vício de aplicar em poupança. Poupança é a pior aplicação que existe. Enfim, quero sair da poupança, já quero ter algo, melhorar minha rentabilização, minha rentabilidade. O ponto é, jamais vá começar por renda variável, que é o que você colocou. O pessoal muito... E na pandemia parece que teve uma febre, né? Porque todo mundo queria brincar na Bolsa de Valores. Só foi resultado negativo. Esse é o resultado que teve. Enfim, quer começar a investir? Comece em pacotes seguros, ou seja, Tesouro Direto, CDI, coisas mais seguras, menos complexas. E aí entenda aquele indexador, vamos chamar assim, aquele índice, entenda como funciona, tal, beleza. Passou dessa maturidade, e assim, reserva de emergência, jamais invariável. Reserva de emergência, renda fixa e com liquidez imediata. Você não sabe quando você vai precisar. Passou pela etapa, então é tudo desenvolvimento e mentalidade. Entendeu aqui como funciona? Pegue um pedacinho e comece a entender o moderado. Vai com cautela. Então, aí o moderado, sim, daí vai um pouco para os variáveis. Então, daí vamos colocar a Bolsa de Valores como exemplo. E o porquê só um pedacinho para você acostumar? Porque é quase que certo. Você colocou o dinheiro lá, você vai ver ele desvalorizar. E aí, isso vem da mentalidade. Renda variável, ela tem duas modalidades. Ou day trade, que fica brincando com jogo de aposta, e eles vão ficar bravos comigo, não tem problema, que ninguém acerta. Day trade, eles postam só os ganhos, as perdas eles não postam. É jogo de azar. Enfim, brincadeira. Tem uma estratégia por detrás? Tem, mas não são eles que dominam. Eles são os peixinhos que ficam pegando os farelinhos lá. Os grandões que é o que pega mesmo e define o mercado. Então, tome cuidado. Então, o variável, particularmente, eu gosto de trabalhar para longo prazo. Por quê? O momento que você colocou aquilo ali, ele pode cair para metade. E aí você fala assim, putz, espera aí, eu investi aqui, perdi metade do valor que eu investi. E não é verdade, porque a perda é só quando você liquida. Se você não liquidou, você não perdeu. Certo? O valor tá ali. Exato. Né? Hoje vale bem menos. Você colocou R$1.000, daqui a pouco desvalorizou 50%, vale 500, aí, beleza. Daqui a pouco vai valorizar. Mas enquanto você não vender, você tem X cotas. Tá. Então, assim, no tempo a tendência é recuperar. Né? Então, vai aos poucos, até você perder um pouco, entender, tomar susto. O meu primeiro investimento foi na Petrobras, e eu investi, aí depois de 2 meses veio a crise lá da nossa amiga Dilma, e ali eu vi, era pouco, mas era um pouco já era, né, o pouco que estava brincando já fazia falta, né, de você ver, puta suor para ganhar isso, agora foi embora. Foi uma baita emoção, enfim, né? E hoje, se for ver qual o valor que depois eu voltei a investir na Petrobras, puta, eu teria ganho muita grana, né, nessa valorização. A questão é que eu não tinha maturidade para trabalhar com variável. Né? E isso faz aí no mínimo seus 10 a 15, uns 10 anos atrás. Mas se você tivesse deixado ali, ela valorizaria aquilo que estava lá? Sim. Então... Sim, porque o variável você não compra valor, você compra cota. Então, assim, uma cota é R$5, né? Então, essa uma cota pode passar a valer R$2 e depois, no tempo, ir para R$10 uma cota, entendeu? Então, você compra a cota. Então, é por isso que é a importância de conhecer. E vá ao pouco, porque é legal, a parte do desespero, do frio na barriga, de colocar dinheiro lá e ver ele desvalorizar, é muito boa para você aprender. Por isso que vá com cautela. E aí o arrojado já é algo mais avançado, ou seja,
cada modalidade, o índice, né, de promessa de rentabilidade é maior, porque o risco é maior. Por que a renda fixa é a renda menor? Porque o risco é menor. Por que o moderado tem rentabilidades melhor? Porque já tem um pouco mais de risco. Por que o arrojado tem rentabilidades extremamente superiores? Porque o risco é extremamente superior também. E um ponto crucial para colocar com o pessoal é jamais se iludam com os fantasiosos ganhos de 30, 40, 50, 60% sobre o valor que você colocar. 99% é golpe. Ou pessoas oportunistas. Então, não caiam nessa. Pirâmides. Ou algo parecido. Então, não caia nessa. A regra é, nossa, mas tem lá a questão do Bitcoin, não sei o que lá. Putz, é um caso que a gente nunca consegue mensurar quando vai ter um desse de novo. Nem me fale de Bitcoin. Então, o Bitcoin teve pessoas... quando ele valorizou. Exato, então a gente não sabe. Mas assim, onda Bitcoin, né? O Bitcoin tá aí, tá vivo. Teve corta aqui, ó. Teve um período que o Bitcoin teve essa coisa fantástica. Hoje em dia ele virou uma bolsa de ações. Ele é um variável comum de oscilação. Sim. Cai, sobe, cai, e tá tudo bem. A questão é que as pessoas, elas se iludem com o jogo de loteria, né? Eu vou apostar nisso daqui, isso daqui vai explodir. Beleza. Quer apostar? Quer o arrojado. Quer apostar? Ok. Mas vai com calma. Sabe que é uma aposta. Quantas pessoas quebraram, e teve até suicídio, né? Por causa do Bitcoin. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que o Bitcoin levou pessoas a ficarem milionárias, levou pessoas ao suicídio. Vira tanto Bitcoin como as ações aí que você está falando. Qualquer vira ações, tipo um tigrinho. A pessoa quer se aventurar, coloca tudo que não dá aí. Esse é um ponto até que, exato, tudo tem que ter uma mentalidade envolvida. Até o Bitcoin, por um tempo, e no Brasil tem muito essa comparativa, ele se compara até com o tigrinho da vida, né? Sim. Mas não é. Não, o Bitcoin tem estrutura, é uma coisa. Eu tô falando assim, a forma da pessoa agir, mas a forma, aposta, sem mentalidade, até a bolsa de ações da Petrobras, qualquer empresa aí, Banco do Brasil, que é bem falada, qualquer uma dessas vira tigrinho. Se você começar a brincar com isso, vira um jogo de aposta. Porque o Bitcoin, inclusive, isso é um tema muito bom, a gente tá até indo pro encerramento já, né? Boa. Nosso horário tá estourando, mas esse é um tema que a gente tem que trazer. Investimentos, ou o que rende, né? De informação de valor pro público, né? E as criptomoedas, se a gente parar para ver, elas são uma das mais seguras que tem em questão de segurança, de transação. Exato. Então, existe a ferramenta e existe quem opera a ferramenta. Tem pessoas que usam para o bem, tem pessoas que usam para dar golpe. A turma dá golpe com o Pix. Então, tem tudo para o bem e para o mal. Eu quero agora aproveitar esse momento que está em alta e pedir para você trazer algumas dicas para a pessoa fugir dessas armadilhas. Como a gente já está falando, inclusive, disso, quais dicas você tem aí para a gente... Vamos lá. Então, eu vou começar na armadilha do endividamento. Então, cuidado com o dinheiro fácil, porque todo funcionário de banco está ganhando uma comissão em cima de algo que ele está te vendendo. Cuidado com isso. Então, pega esse empréstimo que ele é uma oportunidade única, você precisa realmente daquilo, conheça as taxas, não acredite no funcionário do banco. Podem comentem aí, funcionários do banco me criticando, fiquem à vontade. Nunca, jamais acredite em um funcionário de banco, porque ele só quer bater a meta dele para ganhar a comissão. Só isso. Ele pouco se importa. Não, mas é meu amigo. Beleza, o seu amigo, ele talvez te ofereça um produto que não te ferre tanto, mas ainda ele vai continuar predominando o que mais dá vantagem para ele, certo? Então, cuidado com empréstimos aí, oportunidades únicas. Então, essa questão. Outro ponto é a pessoa vai arrumar a sua cabeça, a sua mentalidade e parar de gastar com coisas desnecessárias. Né? Então,
pense no seu amanhã ao invés de querer viver só o hoje. Sim. Beleza. E a parte de investimento para de se iludir com o dinheiro fácil, que o seu investimento vai triplicar em curto prazo de tempo. Não, é longo prazo, pense em longo prazo, seja estável, ou então mude de profissão. Largue sua carreira, vai estudar o mercado e aí viva dele. Aí tudo bem. Agora não é a sua profissão, não se iluda. Vá aos poucos, veja com bons olhos o longo prazo. Esses seriam os tópicos aí de armadilhas e oportunidades. Sensacional. Pô, pessoal, eu acho que esse episódio aqui merece, sem sombra de dúvida, o seu like, merece também o seu comentário, porque aqui tem tanto tema que o Vinícius trouxe pra gente que cada tema daria um episódio à parte. Com certeza, eu até fiz umas anotações aqui pra gente fazer. Boa. Então, comenta aí qual que é a sua dificuldade, o que você aprendeu aqui nesse episódio, o que você quer saber mais também. Então, comenta aí. O nosso e-book a gente pode deixar de dizer, né? Boa, tem e-book lá. A gente não pode deixar de dizer. Que é o seguinte, a gente está preparando um e-book. Nesse momento aqui, ele ainda não está pronto, ele vai sair em breve. Que é um e-book que a gente vai falar de mentalidade, que vai envolver comunicação, vai envolver educação financeira. Tá ficando sensacional esse e-book. O que você tem para dizer pro pessoal sobre o que você viu, Vinícius? Putz, o e-book tá muito legal. E é aquela questão, não jogou na IA lá e saiu. Está sendo realmente construído com o conteúdo do André em comunicação, com o conteúdo meu em educação financeira, conteúdo nosso em mentalidade. Então, realmente são teses e conhecimentos nossos. Sim. Então, isso daí é de grande valor e vai contribuir muito para o pessoal se desenvolver e começar a quebrar essas barreiras aí e entender melhores gatilhos. Né? Eu acho que é legal também deixar claro aqui para o pessoal que toda aquela preocupação que muita gente que está na internet, que está buscando conteúdo legal, tem aquelas preocupações, poxa, mas mais do mesmo, mais um conteúdo assim... A gente está tendo a mesma preocupação que vocês, tá? Então, ao criar isso, a gente está se colocando no lugar de vocês, porque a gente já teve desse lado e já passou por isso também. Então, pode ter certeza que esse conteúdo aí, enfim, você não vai se arrepender. Na descrição, enquanto ele não estiver pronto, vai estar lá um texto dizendo, aqui vai estar o link, algo assim, tá? E quando estiver liberado, a gente vai estar avisando também, mas fica ligado. Então, agora, acho que é hora de você trazer pra gente aí, meio que você já trouxe... Mas uma mensagem final aí falando sobre esse assunto pro público aí sair melhor do que entrou. Melhor do que entrou? Então, acho que se fosse resumir e realmente investir em algo, eu ia colocar para as pessoas entenderem que riqueza, a mentalidade está acima do dinheiro. E nunca queira seja. Então, por quê? Porque as pessoas estão querendo hoje aparentar ser rico e a hora que você vê lá a pessoa endividada. Então, queira aparecer menos e seja mais. Né? Então, ser é melhor do que ter, né? Então, é essa questão aí. Legal. Então, a mentalidade é acima de tudo. Então, a mentalidade está acima do dinheiro. Legal, muito bom. Então, pessoal, não queira, seja, tenha medo e seja mais. Boa! Legal, sensacional. Bom, então já sabe, deixa o like, comenta, compartilha também, pô. Conteúdo valioso desse tem que ser compartilhado. Pega o grupo da família e manda ela tentar um monte de endividado na família. Manda pro tio. Manda lá pra todo mundo, pro cunhado. Manda pro tio que apareceu de BMW e tá com carnê desse tamanho aqui pra pagar ela, só pra... Compartilha então com o geral. E pessoal, obrigado para você que ficou até esse momento com a gente aqui. É muito bom ter você aqui com a gente. E a gente se vê num próximo episódio. Tamo junto, pessoal. Falou!